Nesta conversa hoje vamos falar sobre o signo de Virgem e vamos falar com a Susana, que já vai explicar qual é a autoridade dela, porque neste signo poucas ideias já feitas e que a astrologia, é importante dizer em cada signo, a astrologia tem sido um dos temas preferidos de divulgações nas redes sociais, imensa gente trabalha. Este tema, uns trabalham muito bem, mas acabam por se cair muitas vezes em construção de caricatura, não é? E nestas conversas a minha ideia é sairmos um bocadinho dessa caricatura. Então a Susana estudou astrologia, ou estuda ainda astrologia comigo, e é de signo de Virgem, e eu vou-te passar agora a palavra, Susana, agradecendo desde já que estejas aqui comigo, connosco. Não, olá, Carmen, obrigada. Não, obrigada pelo convite, é um prazer. Pronto, não é? Estou ainda a aprender muito, mas pronto. Mas tens uma autoridade especial para falar deste signo em particular. Exato. O estudo não para, não é? Portanto, é contínuo, ainda para mais sendo o signo virgem, portanto, ainda mais há essa humildade, não é? De baixar e de honrar a astrologia de uma forma muito grande. Mas pronto, eu nasci no Porto, não é? Sou cartomante e taróloga já há 20 anos. Entretanto, estudei como guiasta, trabalhei muitos anos durante uma década, portanto, nas artes performativas, a fazer vídeos, portanto, muito ramo artístico, cantorias e tudo, que é um bocado o oposto da Virgem, portanto, tive muito palco inicialmente, mas depois eu distanciei-me disso para ir para trás do palco, como virgem que sou, não é? E pronto, estudei vídeo, trabalhei muito tempo nisso e depois, pronto, emigrei, sou imigrante, emigrei e pronto, já estou em Londres há vários anos, já há uma década já, e trabalho como líder empresarial, portanto, no ramo corporativo. E pronto, e a astrologia é uma coisa que sempre adorei, e pronto, decidi começar a estudar e pronto, e com a Carmen, porque prática, é muito bom estar com ela. E pronto, e tenho adorado. E hei de continuar a estudar. Agradeço-te as palavras e realmente, astrologicamente, percebe-se bem que te sintas com bastante afinidade em relação à minha fórmula, à minha forma de estar, e é bom desvendar também isso aqui, que neste signo eu também tenho uma autoridade especial, porque é o meu ascendente. Eu sou da geração maravilhosa que tem Plutão e Urano em Virgem. Portanto, é natural que haja essa. Porque Virgem é isso, não é? É aquilo que eu sinto que é mais positivo na minha experiência. Claro que, como tudo, precisamos encontrar o equilíbrio para não. Mas a questão é: Virgem olha muito para a questão de é útil ou não é, certo? Exato, exatamente. A astrologia é tão rica que às vezes é tudo muito bonito, mas eu sinto tipo, e eu lembro-me quando estava a pensar nisso, isto é tão giro, mas serve para quê? De que me serve ter esta informação? Tem que ser então, exato, vamos relembrar aqui para quem está menos avançado da astrologia, que estamos a falar do signo de terra, e terra é coisas práticas, certo? Colocar exato. ordem, organizar, são as tarefas de Virgem. Ainda que muitas vezes se ouço as pessoas de Virgem dizer, mas eu sou super desorganizada. E isso, aproveitando esta vertente didática, também é interessante relembrar que muitas vezes, por certos posicionamentos no mapa, nós vivemos e trazemos para a nossa vida, manifestamos, digamos assim, a energia do signo oposto, que é peixe. Portanto, muitas vezes, e repara, tu, por exemplo, com o teu lado mais artístico, és um exemplo disso, não é? Sim. E no teu lado mais esotérico, mais ligado a estes, porque a curiosidade de Virgem não é necessariamente a curiosidade por estas coisas mais, principalmente até
as pessoas que têm uma energia forte de virgem podem ser um pouco céticas. Exato. Tu reconheces isso em ti, esse lado. Eu sou muito pão, queijo, não é? Apesar de fazer isto esotericamente falando durante muitos anos, sou muito prática, não é? Ok, isto é tudo maluco, isto é tudo esta coisa toda, mas atenção, isto são os pontos práticos, vamos, não é? Fazer um tune a isto para a coisa ser prática, para a coisa ser útil e não ser assim onca-se, não é? Tudo a todo. Muita gente acha que eu estou a brincar quando eu digo eu sou muito cética. As pessoas acham que eu estou a brincar. Trabalho com astrologia, com hipnose, constelações, com regressão de vidas passadas e sou cética, porque de cada passo que eu dei no conhecimento foi preciso que houvesse para mim evidências de que era o conhecimento válido. Exato. E, certo, isso é muito virginiano, não é? É muito virginiano. É ter essas. É o mesmo que tu estás a dizer, não é? Acaba por ser muito factual, não é? De certa forma, acaba por ser um bocado factual, digo eu. Virgem é um signo de terra, o planeta regente é Mercúrio, que representa sempre todos os aspectos mentais, daí o lado da comunicação, mas também o lado da cura. E Mercúrio de Virgem é um Mercúrio prático nesse sentido, não é? Às vezes as pessoas acham estranho quando falamos em Mercúrio, falarmos em cura, mas um dos símbolos da medicina é a vara de Mercúrio, porque ele tinha esse conhecimento, não é? Então o Virgem precisa muito. Uma das coisas que eu acho que é mais útil transmitir às pessoas que têm forte energia em Virgem é elas precisam de encontrar propósito e ocupações que lhes façam úteis. A pior coisa que pode acontecer a uma energia de conhece isso em ti, Susana? Sim, é completamente. As coisas têm que ser úteis, têm que ser produtivas, tudo tem que ter um propósito. Tem quase que haver um ABC, não é, da coisa. E Virgem é muito dado, não é? As pessoas normalmente associam muito isso. Eu acho que o signo Virgem consegue ser um signo muito dado. A partir do momento em que se é produtivo, se consegue fazer as coisas. E depois é assim, não é? O Virgem também sabe fazer um bocadinho de tudo. É um bocadinho aquilo que faz, sabe fazer um bocadinho de tudo. Exato. É muito adaptável. Exato. É muito versátil. Não é? Mas tem que ter esse propósito, não é? O dar-se a esse propósito. E quando se compromete-se. Não há cá meias medidas, nem meias doses, nem dose inteira. Versátil, adaptável, mas e porque isso também vai outra característica do signo de Virgem, que é a humildade. E por isso, quando tu dizes esse dar, porque no eixo Virgem-Peixe estamos a falar do eixo de serviço, não é? Então é muito esta questão. E se eu procuro ser útil e não tenho realmente um propósito nessa utilidade que eu quero ter, se não tenho um sistema de crenças que me permita, então eu vou ser útil às vezes de uma maneira que agora vamos começar a falar também do lado menos bom de Virgem. Que todos tenham, não é? Se eu quero ser útil e não tenho um propósito, eu vou para aquele lado que é a manifestação mais excessiva de Virgem, de limpar o fogão 3 vezes por dia. Exato. Ou varrer a casa a cada hora que passa. Porque, no fundo, a pessoa está à procura de responder a essa necessidade de se sentir útil. Sim. Bem, algo maior de peixe, que vai buscar a peixe, para ti que és virgem, mas que tens também por causa do teu ascendente, não é? Podemos dizer isso, podemos? Sim. Claro. Não. Sou livre, tens este apelo e encontraste formas
lá está os tais valores, não é? As tais crenças que suportam, então eu vou ser útil nas minhas coisas práticas, mas também posso ter outras respostas. O que eu Exato. noto da minha experiência a trabalhar com pessoas é que como virgem, quando não sai do ceticismo, quando não sai da questão apenas prática, quando não vai um bocadinho a peixes, Uhum. é aí que vamos encontrar os transtornos obsessivos, compulsivos, não é? Sim, sim. Aliás, eu acho que Virgem é um signo muito dado a obsessivo compulsivo, por exemplo. Claro, Eu própria, e falando por mim, eu quando era nova tinha tinha que fazer as coisas 3 vezes, ou tinha que fazer aquela coisa 4 vezes, não é? Era muito, não é? Mas depois, obviamente, não é? Consegui começar a incorporar, sim, não é? porque O Virgem de uma forma positiva na minha vida. ora bem, no fundo, esses comportamentos visam, têm um símbolo de tentar controlar, tentar pôr ordem nas coisas. E para pôr ordem eu tenho que controlar. As duas coisas estão bem. E então muitas vezes depois há uma manifestação disfuncional e às vezes até de muito sofrimento. Às vezes o senso comum não tem ideia disso, as pessoas podem sofrer muito com esse tipo de. Podem chegar a níveis de grande sofrimento pessoal, não é? Sim. Mas no fundo é isso. Então a solução, estavas a dizer, eu ia te perguntar, e eu a seguir também posso falar sobre isso. Eu tenho o meu ascendente já muito bem trabalhado, também já não sou uma criancinha, não é? E nestas coisas a gente acaba por ganhar muita consciência. O que é que te sentiste como pior manifestação de virgem na tua vida, no teu crescimento? Eu acho que foi muito por exemplo, ter a resposta, saber-te dizer agora por completa a resposta, Ok, mas eu sei tudo tintim por tintim, mas quero verificar primeiro. ok. É o verificar, muito embora tenha a certeza e tenha os factos e saiba tudo de cor, tudo tintim por tintim, mas vou só verificar no instantinho. Portanto, isso foi uma coisa que foi melhorado com o tempo, não é? É a cena do, deixa só cá ver, e também não é essa tendência obsessivo-compulsivo, que também foi uma coisa que superei. Isso foi quando era muito nova, não era? Mas era muito picuinhas, era muito picuinhas. Não, os atacadores têm que ser assim e têm que estar assim, não pode estar virado para aquele lado, tem que estar assim, que é aquela caricatura que a gente faz do Virgem, mas que pode efetivamente virar para isso se a coisa não for redirecionada, não é? De outra forma. Daí eu ter abraçado, não é? A minha lua e o meu ascendente em escorpião para fazer a coisa. E o meu MC, não é? O meu Vênus em Leão no topo do céu, exatamente. Portanto, que isso também me ajuda. Eu costumo dizer que a sorte, percebo agora que foi uma dádiva em todos os sentidos, e às vezes a vida manifesta-se mesmo assim. Foi, eu curei o pior do meu ascendente virgem, porque tive uma filha de signo de peixe. Não é que é tipo, por muito que tu queiras colocar muita ordem e perder muito tempo em procedimentos que não têm valor, acabei por. Tinha duas hipóteses, ou me esgotava nas tarefas, ou estava a selecionar realmente. Este também é outro tema de virgem, não é? Seleção. Uhum. Separar o trigo do joio. Sim, 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 completamente. Completamente. Coisas muito. E virgem, sabes que há outra coisa que eu acho que há a astrologia de entretenimento, que é o nome que eu resolvi encontrar para referir à astrologia mais levezinha, que se vai comunicando por aí em revistas, nas redes sociais, é que Virgem, em termos de quem quer ter uma visão mais consciente da astrologia e de si mesmo, Virgem, fazendo parte do eixo de peixe, e repara, na nossa mitologia cristã, vamos chamar assim, na mitologia ocidental, a Virgem representa a mãe. Então há aqui uma grandeza maior para o signo de Virgem, não é? Que representa que
a mãe, no caso de muitas mitologias ocidentais, a mãe, com letra maiúscula, está associada à ideia da virgindade, não é? Mas é a mãe, é o canal que traz, como é que é dizer, sabemos que a maternidade é caranguejo, a maternidade humana, mas no sentido da grande mãe, é que provém e é que é o cálice do do Filho de Deus, digamos assim. Eu sinto que Virgem também é muito desvalorizado. Há signos que são muito incompreendidos. Escorpião deles, sem dúvida nenhuma. Né? Aliás, mesmo Leão também acho muito incompreendido. Mas Virgem não é incompreendido, é desvalorizado. Concordo completamente. Porque eu acho que é isso, o signo Virgem, lá está, também por ser a terra, não é? A terra dá aquele alento, não é? Terra, alimento, não é? Há tanta coisa que a gente pode associar à terra. E Virgem, não é? Como está associada à medicina, e não é? E tanto mais, não é? Há aquela palavra mãe que vem associada a isso, é a terra, é o feminino, é esse poder todo, não é? Que tem. E Virgem, não é? Apesar de ser um signo que é, não é mais considerado passivo, e eu acho que o signo, apesar de tudo, consegue ser muito ativo, de certa forma, porque dá aquele ambiente todo para a pessoa poder, não é, levantar asas e voar, porque o Virgem, não é, dá muito apoio ao todo, não é, está ali. Presta o pequeno serviço. O serviço prático, pequeno naquele sentido prático que ninguém repara, mas que sem ele o grande serviço não acontece, não é? Exatamente. É criar os procedimentos. Olha, eu agora estava a pensar, sabes que para cada signo, e vê-se muitas vezes isso nos livrinhos, há profissões, não quero dizer que as pessoas desse signo tenham que seguir essas profissões, mas há profissões que são mais associadas à simbologia de Virgem. E, por exemplo, ainda há bocadinho estavas a falar isso do ir verificar. Revisor ortográfico é uma das profissões que melhor assenta, não é? Assenta que nem uma luva. A quantidade de teses de mestrado e de trabalhos que eu já revi, porque as pessoas mandam para mim: ei, Susana, dá uma olhadela, podes. E eu, falta ali uma vírgula, falta ali um ponto e vírgula, falta ali não sei o quê, não, isto tem que ser no outro parágrafo. Porque pronto, é o olho de, quer dizer, os óculos, mas tem um olho muito pequenino, não é? Encontra tudo. Muito clínico, porque vai bibliotecário ou qualquer forma de organização, porque quando o sentido crítico de Virgem, manifestado pela positiva, é essa capacidade de avaliar. Eu não posso arquivar um livro sem o avaliar. Não é avaliar se é um bom livro ou não. É fazer uma análise crítica. É um romance, é história, é ficção, é certo? Eu tenho que ter primeiro esse conhecimento, e é aí que Virgem tem uma função incrível. Outra profissão que está agora, começa a haver muito, mesmo em Portugal, em Inglaterra que deve haver mais, os organizadores profissionais. Claro, a gente consegue detectar. Tu contratas para vir arrumar a e perceber, isso é uma característica que eu senti, só mais tarde percebi que vinha aquela pessoa que adora tarefas de casa. Não. Se eu puder fazer outra coisa, faço. Eu também. Mas quando tenho que fazer, há uma coisa em que eu sei que sou muito competente e sei que isso vem do meu ascendente, que é eu consigo perceber os procedimentos que vão tornar a tarefa mais eficaz. E quanto menos eu gosto da tarefa, de facto, mais me apetece que ela seja rápida e eficaz, não é? Então, qual é a divisão da casa que se arruma primeiro, o que é que se faz a seguir, sabes, nessas coisas, eu vejo essas características em muitas pessoas com energia forte Virgem, não é?
Concordo completamente, porque é isso, é tudo eficácia, não é? Por carga d'água que eu hei de guardar, não é de despender 4 horas, quando eu consigo despender 2 horas e fazer tudo e fazer ainda melhor. Portanto, há sempre essa busca. E, e, e sabe, é uma coisa muito virgem. Já o signo de peixe põe na primeira gaveta aquilo que ou nem põe na gaveta, não é? Anda para lá. Pois, que mais características de virgem tu, por exemplo, então falta-me fazer-te uma pergunta. Esta pergunta eu queria fazer. Tu sentes, enquanto proprietária deste signo, sentes as avaliações negativas de que estamos a falar? Sentes que de alguma forma as pessoas te leem mais rapidamente, de uma forma menos, sabes, este preconceito da desvalorização, de tipo, é virgem? Sim, eu acho que houve muitos períodos da minha vida em que senti isso, mas eu acho que tendo outros e abraçando outras coisas, não é, que eu tenho no meu mapa, fui capaz de dar a volta à coisa. Por exemplo, houve muitas vezes em que, por exemplo, vou fazer uma exposição, tinha um trabalho, as pessoas, tão fixe este trabalho, mas quem é que é? E eu, é meu. Não, o trabalho é teu. E apontava para outra pessoa e eu, não, o trabalho é meu, e eu que o fiz. Percebes? Parece que era quase o universo a dizer, não, dá valor a ti própria, não é? Que é essa coisa, não é? Do virginiano dizer, é meu, mas lá está. E dizer, não é? Estar ali no foco principal. Portanto, sim, houve vários momentos da minha vida que, curiosamente e caricatamente, não é? De uma forma caricata, que eu quase tive, não é? Não, tenho que ter uma voz, não é? Que é muitas vezes o que o virgem, não é? Acaba por deixar-se abafar essa vozita. E é isso, a Virgem tem que começar a dar a voz e pronto, eu felizmente pronto, já percebi um bocado de esoterismo, pronto, mas sim, senti, de uma forma resumida, sim, senti, mas fui sempre batalhando contra isso, porque não era positivo. Para quem nos estiver a ouvir, se ainda não foi ouvir o signo de Leão, e porque todos temos Leão no mapa, Exato. tu tens, inclusive, as pessoas, eu também, e isso faz. Mas é muito possível que pessoas do signo Virgem tenham planetas pessoais em Leão. Mercúrio pode estar em Leão ou em Balança ou em Virgem, claro. Vênus também nunca anda muito longe, que é o teu caso, não é? Tens Vênus em Leão. Mas para quem, mesmo que não tenha planetas, tem alguma área de vida, então eu deixo a sugestão de irem lá ver também o signo do Leão e os outros todos já agora, porque todos temos os 12 signos no mapa. Sim, mas é engraçado que eu sinto que Virgem não é aquele. Enquanto, por exemplo, quando a pessoa que é de Escorpião diz eu sou de Escorpião, houve comentários muito preconceituosos, não é? Virgem, eu acho que eu sinto mesmo isso, é tipo, parece que não temos nada, não é? Não é água, não é vinho, é qualquer coisa que anda para ali. As pessoas não. Sim, acho que é a parte que daquilo que eu vou ver também com outras pessoas, os donos da energia de Virgem mais sentem é uma avaliação que é quase de ignorância, tipo, não é um daqueles signos que causa mais paixões no público. Então, acho que já falamos um bocadinho de como sair das piores propostas de Virgem, né? Encontrar um propósito. Sim. E muitas vezes colocar realmente este desejo de se sentir útil e de estar a fazer coisas. Eu tenho, isso reconheço que ainda hoje, tenho imensa dificuldade a não ser quando o tempo é mesmo dedicado a isso, sabes? Tenho imensa dificuldade àquela coisa de não fazer nada. Tenho que estar sempre ocupada com alguma coisa. Eu não sei esperar no aeroporto, olhar para o ar, não sei. Tenho que estar a ler, tenho que estar a fazer qualquer coisa. Nas viagens é igual. Se for tempo de esplanada, eu aceito. Bom,
Mas aquela coisa de, por exemplo, reconhecendo essa minha necessidade, pronto, é assim. E, portanto, organizando-me nesse sentido. Sim. Viajar com, e agora que faço muitas viagens mais do que o habitual, viajar sempre com mais que uma atividade para fazer. E isso ajuda-me imenso a não atingir os tais picos de ansiedade, não é? Sim. E eu, por acaso, é curioso estar a dizer isso, por exemplo, falando da minha experiência pessoal enquanto virgem, tendo o signo virgem, tendo o sol lá, é muito. Não é? Se chegar ao final do dia, e tiver feito as coisas com eficácia, com significado, eu vou para a cama de papo cheio. Percebes? É quase como. Fico-me feliz, não é? E eu acho que é muito isso, não é? Ajuda muito a quem tem muita força em virgem, realmente isso, não é? Obviamente que depois aquilo que eu normalmente associo muito a esta energia é o facto da pessoa estar preocupada, não consegui fazer as tarefas todas, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, que às vezes também está associado muito à energia, não é, virginiana. Mas lá está, é tudo tendo um propósito e tudo de forma comedida. E se eu der um propósito maior, ou pensar assim, ok, por exemplo, valorizar muito o meu tempo, que isso é uma coisa que eu valorizo muito. Então eu vou tentar despender o menos tempo possível nas tarefas que não são tão significativas, mas para isso, para eu poder fazer esse movimento, eu tenho que pensar que esse tempo eu quero para outra coisa. E às vezes o virgem fica muito na tarefa, pronto. Mas porquê é que tens que limpar as janelas todas as semanas? Tempo. Não é? Ou, sabes, aquelas coisas. Eu nunca me esqueço, conto esta história muitas vezes, que eu estava a dar as minhas primeiras consultas de astrologia, as primeiríssimas, e tive uma cliente que tinha uma energia, provavelmente da minha geração, também com Plutão e Urano, exatamente dos desafios de fugir a esta ansiedade da tarefa, da compulsão de fazer e de um nível de exigência na tarefa que é absurdo, porque é cansativo, é absurdo e é inútil. E dei um exemplo qualquer de exagero nestas coisas e ela ficou a olhar para mim muito séria e disse: Carmen, eu vou confessar uma coisa, eu faço a cama com a régua de um lado para medir a dobra do lençol de um lado e ir conferir a dobra do lençol do outro. E este é um exemplo de como ficar demasiado focado na tarefa leva a níveis de cansaço absurdos. Concordo. Inutilidade absurda, porque se a dobra do lençol não estiver matematicamente igual de um lado para o outro, a qualidade do sono vai ser a mesma. Ias dizer, ficaste quase sem palavras. Não, olha, achei caricato, não é? Acaba por ser, mas lá está, é uma energia muito virginiana e eu, por acaso, tenho uma pessoa, né, da minha família, que não vou revelar, mas não é que tem ascendente em virgem, mas é o virgem muitas vezes extremo, não é? Portanto, se eu abrir as gavetas da pessoa, as gavetas estão organizadas, muito mais do que as minhas, não é? Estão organizadas de branco para gradiente, mas tem que ser com a cor do arco-íris e tem que ser a gradação correta, não é? E está impecável, mas lá está, estamos a falar daqueles casos extremos, não é? Que até o facto de ter, por exemplo, um quadro na parede, se o quadro não tivesse entrado, aquilo parece que vai fazer confusão à pessoa na cabeça, parece que não... Essa é uma das coisas que eu tenho que controlar em mim, e já porque mesmo em público, se eu olho para um sítio, por acaso aqui, porque estas paredes são de lado no meu gabinete, e com a história de bater a porta muitas vezes, de fechar a porta, os quadros estão sempre, eu já deixei de olhar, e não estão, mas se eu vou a algum lado, um quadro está torto, eu preciso de fazer algum exercício mental para não ir lá para o direito, sabes? Há coisas assim. Faz confusão, exato. Que o pior das manifestações de Virgem são mais graves no ascendente do que no signo solar. Porque Virgem, repara, porquê? Eu nunca tinha pensado nisto. Bem,
agora tu a falares e eu pensei, realmente, os casos que... Porquê? Porque é curioso, porque o ascendente é a maneira como fazemos as coisas. E Virgem foca tanto na maneira de fazer as coisas que faz-me todo sentido encontrar os casos mais graves no ascendente e não no Sol. Para continuarmos a falar de signos, acho que agora podemos falar um bocadinho. Tu encontraste aí também uma coisa curiosa, não foi? Que foi, tivemos as duas a mesma dificuldade. Não há muita gente famosa de signos de vida. Uhum. Ok. O Leão foi mais fácil. O Leão era preciso tantos artistas. Quando chegarmos a Peixe, vamos encontrar imensos. Mas nós encontramos aqui uns casos engraçados, não foi, Susana? Foi. Por exemplo, encontramos, não é, um Michael Jackson, que é virgem, que é uma figura muito famosa, não é? É, mas tinha aquela coisa da perfeição, de procurar a perfeição na questão dele, na imagem física, na questão das cirurgias plásticas. É uma expressão extremamente evidente do desequilíbrio de virgem, não é? É, completamente. E não é, a virgem também está associada à medicina, não é? Quase podemos também falar, não é? Cirurgia, não é? A quantidade de cirurgias que ele também submeteu-se a. E também uma cena que eu acho curioso, não é? Apesar de ele ser de signo virgem, também a perfeição que lhe foi incutida desde muito novo, não é? Não só ele próprio, mas que lhe foi incutida e que depois ele abraçou isso e continuou, não é? Que ficou tão enraizado nele, de uma forma tão quase obsessiva, não é? Porque é esse, não é? Às vezes é muito essa palavra que está associada ao signo virgem. Astrologicamente, obsessivo está a escorpião de outra forma, mas a virgem no sentido da compulsão de repetir. E ele tem Plutão muito pertinho de Sol. É verdade, que eu ver agora, depois tem. Depois o Sol a 6. Mas é um caso que desmente um bocadinho aquela coisa do primeiro, porque digamos que se houver apenas assim meia dúzia de nomes que toda a gente conhece no planeta inteiro, não é? O Michael Jackson está nessas meia dúzias de gente que tu podes ir a uma aldeia na Ásia, sabem quem é o Michael Jackson? Ora, não. Mas pela negativa percebemos isso, percebemos que esta obsessão, a compulsão de melhorar e ainda não está pronto, ainda não está bem no nariz, da reta fica mais meio é uma expressão muito virginiana pela negativa. A música e a arte vem-lhe daí, mas okay, é um bom exemplo nos dois sentidos, não é? Desmonta a ideia de que os virgens não saem da cepa torta, não saem do anonimato. E também toda a parte sensível, que no caso dele é muito forte. Mas eu gostei muito da conclusão que tiramos há bocadinho, da observação que fizemos. Tu percebeste que há muitos cómicos, não é? Sim, eu tenho vindo a perceber de alguns cómicos, não é? Que são virginianos, não é? Lá está a arte de comunicar, o Jack Black, até vou pular aqui o mapa dele, o Jack Black, que é versátil como tudo, não é? Ele canta, ele toca guitarra, toca piano, faz filmes, é ator. E supostamente já sei. Sim. É de signo virgem na casa 3, mas lá está, pronto. Também tem aqui outras coisas, não é? Que também vai fazer ele proporcionar-se, não é? Poder sair da caixinha. Mas o Jack Black é bastante famoso, efetivamente. Enfim, a ver quem é, mas sim, é famosíssimo até também. Vá, se calhar numa aldeia da Ásia não sabem quem ele é. Não.
achei curioso quando tu referiste isso dos humoristas, porque realmente quem percebe disso, sobre o humor, eu ouço sempre dizer que o timing, o saber exatamente quando falar, quando não falar, os silêncios, todo esse aspecto, e muitos deles falam da dureza que é eles prepararem material, não é? E escreverem, Sim. e no caso dele, ainda por cima com o Sol, na 3 também tem pelotão, mas está mais longe, muito longe. Tá. Okay. É porque o Virgem, não é o falar, isso tudo, e a cena curiosa é que, portanto, eu acho que é muita versatilidade, não é? Para ele foi muita essa versatilidade, e tanto no 3, não é? Que dá-lhe ainda mais esse range, não é? De poder fazer um montão de coisas. Claro, acrescenta imenso à versatilidade já de Virgem e foca muito na questão da comunicação, não é? Muito Exato. de comunicar. Mas isso achei curioso, nunca tinha pensado e até é um tema giro para fazer um estudo da astrologia mais profundo. Sim. Da quantidade de cómicos com ou o Sol em Virgem ou uma energia forte de Virgem, não é? Sim. Porque era como estavas a dizer, stand-up comedy, por exemplo, não é uma coisa fácil. O timing tem que ser perfeito, as coisas têm que ser direitas. Demora muitos anos já a aperfeiçoar, não é a mesma coisa que representar em cima de um palco, não é? Representar, não é? Obviamente, um estereótipo de Shakespeare, não é? Que está ali o texto, está ali tudo muito direitinho. Portanto, é uma coisa muito mais dinâmica, mas ao mesmo tempo é como estás a dizer, o timing tem que estar lá, as coisinhas têm que estar lá, a pessoa tem que ler as reviews, tudo. Estar atento ao detalhe do houve ali um micro movement, não é? Na cara, é agora que a pessoa se vai rir e agora não é? Dá ali a deixa. Há outra coisa muito a ver com a capacidade de análise de mercúrio, que é que uma peça de Shakespeare realmente tem um valor atemporal, não é? Claro. Mas em comédia, sendo que há temas que são universais, um dos grandes focos da comédia no stand-up, principalmente da comédia mais, é a atualidade. Exato. Né? E a adaptabilidade. Tu não fazes rir da mesma maneira em Inglaterra. Tens temas diferentes, tens que ter esta capacidade de adaptabilidade. Pronto, para quem está aqui o meu tema, estudar, pesquisar no pessoal da comédia. Mas no caso dele, para mim, foi uma surpresa. Agora que vi quem ele era, foi uma surpresa. Sabes quem também foi uma surpresa? Eu pensei, isto deve ser engano. A Beyoncé. Porque quando falas em Beyoncé, a primeira imagem é leão, não é? É exuberância. Descobri que ela é do signo de Virgem, foi para mim uma surpresa grande. Claro que ela tem leão forte no mapa, e tem Marte em leão, depois tem um ascendente de balança, Vênus em balança, toda a beleza, mas acho que isso pode ajudar a entender, de facto ela ser virgem, um tema, eu não sendo assim uma seguidora e uma fã de Beyoncé, nem destas coisas, mas eu acho que muitos dos fãs dela acham que ela não recebe o reconhecimento que devia. Queixam-se disso, ou até incidentes em entregas de prémios, coisas assim. Sim, por acaso até faz sentido. Eu também não sigo afincadamente a Beyoncé, muito pelo contrário. E é curioso porque, não é? Eu tive a minha vida também nas cantorias há muitos anos atrás, não é quase numa vida muito remota, mas eu tiro o chapéu à Beyoncé porque ela tem uma voz, meu Deus, ela tem um range vocal que não é? Meredith Monk ou poucas mais estão à beira, não é? Mas
E é incrível, porque ela faz as coisas e ela ao vivo é perfeita, não é? Ela não sai. Isso é uma coisa, não é? Virginiana, porque não é a mesma coisa de chegar lá e pá, vou desafinar, mas vou desafinar com estilo, não é? Que é como eu costumava dizer. Eu não desafino porque isto é de tom com estilo, na brincadeira, não é? Mas é muito, não é? Ela não sai do tom, ela está, ela é uma perfeição, não é? Desde a coreografia à dança. E há outra coisa que eu sinto que ela tem, não sei se concordas comigo, eu reconheço mais uma vez que estou a falar de uma coisa que não foi objeto de estudo, nem sou uma. Mas eu sinto que, ok, os espetáculos delas, os discos delas, ela diz, é tudo muito produzido e que há essencialmente menor. Mas isso é normal dos grandes nomes do mainstream, não é? Produções. Sim. Helicópteros e coisas mas no caso dela o que me parece é que há ali uma atenção ao pormenor que ela em palco deve combinar, sei lá, o verniz das unhas dos pés. Há uma atenção ao pormenor, não é só aquele Exato. mais externo, sabes? Tudo. Sim. É muito essa vibe que ela passa, não é? Porque não é, tudo em concertos e em espetáculos e nas artes, eu acho que é muita vibe, não é? E a vibe dela que passa é muito isso, tal como o Michael Jackson também era. Agora, se nós estivermos a pensar noutros cantores e em bandas e que mais, a vibe é completamente diferente. E se formos a ver o signo solar e onde eles têm mais energia no mapa deles, certamente será outro signo. Exatamente, estava agora a ver aqui outra coisa. É um mapa super engraçado. Ok. É, até por exemplo, lá está, se calhar, a mim, que não sou propriamente uma pessoa muito musical, claro que a música faz parte da minha vida, como acho que toda a gente, mas não tenho um ouvido técnico, nem percebo nada de música. Mas, por exemplo, ok, o ritmo da Beyoncé está fixe, é impossível não reconhecer, mas não há tanta. A sensação que eu tenho é essa agora que estou a concluir, não é tanto aquela cantora da alma, sabes? É uma coisa muito técnica, muito perfeita, muito boa, mas muito técnica. Faz sentido para ti o que eu estou a dizer? Faz É todo que eu sentido. não quero passar por a lista musical. Não, eu também, atenção, eu, como virgem que sou, eu vou dizer que não percebo nada em termos musicais, é? Obviamente, né? Mesmo que perceba um bocadinho, vou dizer que não percebo nada, porque não é? Porque há tanto muito mais para aprender. Mas concordo completamente contigo, é quase como se ela é tão perfeita que quase que podia ser uma máquina a cantar, percebes? Tipo, é quase como é tão perfeito que podia ser quase AI generated, não é? Estava-me agora a lembrar disso porque com a notícia, nós estamos a gravar no dia 28 de julho, já agora fica o registro, porque às vezes, quando se ouve o vídeo mais tarde, é interessante saber qual era o. E com a morte da Sinead O'Connor, que eu fui verificar qual era o ascendente dela, que é Sagitário, o ascendente não, o signo é Sagitário, mas, por exemplo, com uma voz fantástica, mas nota-se que não é questão da perfeição, é a alma. A alma, exatamente. E por acaso, olha, é mais técnica e palco, certo? Aí nota-se mais o signo virgem, não é? Sim, está ótimo. Eu por acaso estava a tentar dar uma olha dela também aqui noutros que me estou a lembrar, mas esse é um exemplo ótimo. Por exemplo, passar, lá está, tem uma voz muito peculiar, a pessoa sabe quem é, mas não é perfeito, mas vem da alma, completamente. Exato. Que mais nos falta falar sobre o signo virgem? Eu não sei, já falámos bastante. Eu acho que se calhar uma coisa que se calhar poderemos não ter tocado tanto é mais aquela associação negativa do signo virgem com o ser pessimista ou ter dificuldade em delegar, porque não, porque eu vou fazer mais perfeitinho, deixa cá que eu faço. Há uma coisa que não falamos, verdade, que é isso. Nem é tanto pessimista, é que vem do tal sentido crítico, que é serem. É um signo mesmo chato quanto aos detalhes, não é? Porque está bom, mas
1 milímetro ali. A régua para medir a dobra do lençol. E quando isto se aplica a outras coisas na vida, e a pessoa não vai realmente suportar estas escolhas com os tais valores, com crenças pessoais, com coisas mais de peixe que expandem mais, é uma energia muito chata de aturar. Eu às vezes estou a falar de mim, não é? Tipo, ok. Por exemplo, isso foi um processo que a vida também me ajudou. Eu tive que encontrar estratégias para controlar esse ascendente, por exemplo, relação, olha, neste trabalho dos vídeos, como tu viste agora, este é o mais informal possível, nenhum destes vídeos tem cortes. Tem edição por causa do som e tal, mas não tem cortes. Mas tu não tens noção, os primeiros vídeos que eu fiz, eu estava um dia inteiro a gravar 10 minutos. E aliás, eu digo, uso isso muito nas consultas de rigor. Perfeito, nunca vai estar, eu vou sempre. Eu podia fazer isto ainda melhor, podia dizer. E eu tive que, tipo, o meu compromisso é: o vídeo faz-se hoje. E não está perfeito, vai ter que sair assim. E tive que fazer isso também em relação à escrita. Mais uma vez a vida ajudou-me, mas para quem me está a ouvir, às vezes, quando a vida não nos apresenta logo assim as soluções, a gente também tem que experimentar. Porque estou agora a pensar que vou contar a seguir, foi quando eu escrevi para o Saco Mulher, e eram 12 signos, 7 dias por semana, e eu fiz esse trabalho sozinha. Quando muitos nomes fazem, porque têm pessoal a colaborar com eles, né? Têm os alunos, essas coisas que eu fiz sozinha. E portanto, essa maneira, eu não tinha tempo para isso porque tinha que mandar o material, não é? É online, tens datas. Mas lá está, se eu também não me estivesse pronta a aceitar o desafio de eu vou ter que encontrar uma solução, nunca teria aceito o convite. Portanto, na nossa vida, acho que tu na tua vida pessoal estás a ter agora um momento que o desafio também te leva aí, não é? E era essa também um bocadinho com esta autoridade ascendente, e tu concordas comigo, pelo que eu estou a perceber pela tua linguagem não verbal, às vezes é preciso fazer esse teste, fazer essa proposta. Tipo, eu sei que eu nunca me vou sentir completamente satisfeita com o resultado deste trabalho e posso aprender com isso, mas se eu estiver à espera da perfeição, em termos humanos, nunca lá chegaremos. Melhorar é bom. Eu acho que este é para virgem, não é? Está sempre à procura de melhorar, aperfeiçoar. Eu acho que é essa a grande aprendizagem que a Virgem tem para dar aos outros signos. É o pá, estás ótimo, estás excelente, podes estar melhor, podes sempre estar melhor. Mas lá está, a pessoa não se pode perder, não se pode perder. E eu tenho outras coisas no meu mapa que me ajudam a não cair nessa rota. Mas se eu estiver sempre à procura de fazer o melhor, o insuperável, não vou acabar por não fazer nada. Exato. Ou seja, a vontade que a Virgem tem de ser útil começa a encontrar aí dificuldades de se expressar, não é? Portanto, a ideia acho que pode ser essa. Posso fazer melhor para a próxima. Com o treino farei melhor, serei mais eficaz. Entretanto, e é aí que eu sinto que realmente, em termos de viver, Virgem é daqueles signos que têm mais inconvenientes para dentro, situações mais funcionais de Virgem, afetam mais o próprio do que o exterior.
Porque quem está à volta do signo de Virgem lucra sempre imenso. Tem sempre quem faça as coisas por ele. Não é? Eu acho que as pessoas fazem de propósito e vão ter com virginiana, com uma pessoa com uma grande energia em virgem, não vão dizer, dá-me uma mãozinha. Podes-me fazer isto. As pessoas já sabem, não é? Claro. Que o virgem vai logo detectar ali um erro e vai dizer, oh meu Deus, se eu não ajudar esta pessoa, o erro vai estar ali e aquilo vai-me consumir, não é? Para fora, acho que o pior que as pessoas têm que. Portanto, agora vou dar estas palavras a quem convive com pessoas com o signo de Virgem. E não é tanto estar a ouvir este vídeo para aprender sobre si, mas para tentar aprender sobre o outro. A parte pior vem desse sentido, às vezes, extremamente crítico. Mas em que é que me ajuda, e eu que tenho que conviver com alguém com uma manifestação de virgem forte, saber disso, ajuda-me a perceber que isso é tal manifestação de às vezes não ter, é uma frustração de não estar a conseguir expressar-se melhor. Mas eu acho que é dos signos todos, é daqueles, porque é tão útil que realmente à volta, mesmo quando dentro há sofrimento, à volta há mais conforto, há mais. Como é que é de explicar? É um signo para o qual lá está esta coisa da humildade. Nem sempre olhamos, e isso pela positiva ou pela negativa, não é? Porque Sim. não se faz presente de uma forma tão agressiva para o ambiente. Sim. Vamos dizer Sim, assim, não é? É, porque o virgem não é acaba por ser muito reservado. Basicamente, os objetivos destas conversas onde nós já as atingimos, podemos estar aqui muito mais tempo a falar. Eu também não exatamente, não tenho, é tão concentrada a energia que não temos assim, não era a minha intenção tornar estas conversas extremamente, nem longas nem técnicas. É este sentido de ascendente virgem, de alguma utilidade, não é? Quem está a ouvir possa aprender alguma coisa ou refletir um bocadinho mais sobre cada um dos 12 signos. Susana, foi um prazer voltar a estar aqui contigo, já tinha saudades. Obrigada por aceitares este desafio e obrigada a quem esteve a assistir ou está a assistir, e também deixo desde já o apelo habitual. Se este vídeo vos fez sentido, mandem para os vossos amigos do signo de Virgem, para os amigos que são casados com alguém do signo de Virgem e possam vir a queixar-se disso. Tem que ter a fazer muita amada, não é? Tens muito de teres que viver num ambiente onde está tudo muito organizado, muito bem, ou não? Ouviste a minha pergunta? Eu, mais ou menos, porque na internet foi um bocado, parece que está um bocado aqui já. E aí, estava-te a perguntar se. Agora estava a pensar em quem vive com alguém de signo virgem e que tem que ter a embalagem do açúcar naquela posição, não pode ser ao contrário. Não pode. Não pode ser ao contrário. Ainda sofres disso ou E já eu- estás curado? Semi-curada. Felizmente eu estou num ambiente familiar em que, não é, tendo um ascendente virginiano ao extremo, eu não consigo competir. Portanto, eu tento ser super virgem e eu não consigo ser super virgem, porque a pessoa com quem eu vivo tem ascendente em virgem e ainda consegue-me superar. Por exemplo, eu sempre achei que eu arrumava malas super bem. Para mim, arrumar malas é um jogo de Tetris, e eu gosto de Tetris. Portanto, sou super eficaz, arrumo a mala perfeito. Mas esta pessoa consegue arrumar a mala ainda melhor do que eu. Portanto, foi a primeira pessoa que eu conheci que consegue arrumar malas melhor do que eu. Às vezes é tão engraçado as coisas que a vida nos traz, não é? As circunstâncias para aprender. Sim, mas estás a ver, até esse caso, de alguma forma, valida o que eu estava a pensar há pouco, que é uma energia que no ascendente se nota mais até às vezes do que no signo solar.
Sim, tanto o extremo como o outro extremo do, como é que eu ia dizer, da organização total ou da desorganização completa. Porque eu também tenho outra pessoa na minha família, por acaso também é ascendente em Virgem, mas já está um bocado ali no ângulo a virar, mas eu ainda considero como tendo Virgem e como ascendente e tem muito, mas é muito diferente, não é? É mais o... Também tem outras coisas, pontos no mapa em que também proporcionam a pessoa a manifestar-se de outra forma, mas é mais o outro oposto, é mais o oposto do eu faço amanhã, porque a perfeição quer ser tanta que nem se faz, não é? Muitas vezes vem daí. É bom referir isso e é sempre bom lembrar que ninguém é de um signo apenas e que cada mapa, assuntos no mapa, vão certos aspectos do mapa podem quase contrariar esses princípios de Virgem é assim ou é assado. A astrologia é maravilhoso, é uma linguagem maravilhosa, apaixonante, mas é tudo menos simples e menos ainda simplista. Não é? Simples não tem. Fico muito triste quando vejo conceitos tão importantes da astrologia serem apresentados de uma forma demasiado simplista, sabes? Porque isso depois origina ideias erradas. E, portanto, ainda bem que falaste nisso, faltava neste vídeo deixar essa dica. Cada mapa é um mapa. Susana, então vamos voltar a discutir. Beijinho. Tudo bom para ti. Obrigada. E até breve. Até breve. Obrigada por estarem aí e até breve também.